Oi, meu nome é Priscila, eu sou arquiteta e urbanista e eu tô passando por um processo muito diferente agora, que é o de estar na posição dos meus clientes. Eu tô construindo minha primeira casa junto do meu marido e, assim, tem sido um processo realmente muito diferente, porque todas essas tomadas de decisões, de ponderar o que que é melhor, o que que é pior, que a gente passa também pelo cliente, agora quem pondera e quem toma decisão, na maioria das vezes sou eu, ou sou eu com o Thales, assim, que também não dá muita opinião, não. Ele acaba deixando muita coisa para mim, porque ele fala que eu tenho a capacidade de tomar essa decisão realmente. Só que sou uma pessoa indecisa. Então, tem sido de fato muito engraçado. Bom, para esse primeiro vídeo, eu queria trazer de onde tudo começou, assim. O princípio dessa obra, que é de fato a planta, assim, o projeto executivo mesmo, arquitetônico da casa. Bom, nós somos um casal jovem que, inclusive, não pretende ter filhos por agora. Então, a nossa ideia é de fato construir uma casa que funcione tipo um apartamento, com mais ou menos 55 metros quadrados, 2 quartos. E ali, depois a gente pense o que, que vamos fazer na nossa vida. Então, a casa tanto tem uma possibilidade de expandir, de aumentar mais um quarto, caso a gente tenha filho, etc., quanto tem uma possibilidade de a gente só alugar essa casa e construir outra. Bom, então, eu vou analisar com vocês o projeto em si e como que foi esse processo inicial. Bom, então vamos lá, gente. Como que foi o processo de setorização da casa em si, né? A gente tem um terreno que a forma dele já restringe bastante, já dita mais ou menos qual que é a forma que essa casa tem que ter, assim. Porque ele é estreito. A testada dele é de 7,5 e ele tem 35 de profundidade. Então, obviamente, isso aqui já fala que a casa, teoricamente, ela tem que seguir mais ou menos essa forma, comprida, né? O outro condicionante é a insolação. Então, como que acontece toda a questão de sol e até mesmo de circulação de ar, assim, de calor mesmo dessa casa. A gente está numa região bem quente, então a insolação, assim, é um ponto crucial sempre, né? O sol, ele nasce aqui nessa lateral esquerda do terreno e se põe na lateral direita. Então, já que estamos falando de um lugar quente, a gente fecha toda essa lateral. Assim, o ideal é que não existam aberturas voltadas para onde o sol se põe, assim, para esse sol da tarde. E o legal é que os quartos pelo menos abram para esse lado do sol nascente, assim, do leste, né? Além disso, então, vem toda a questão de estudo mesmo, assim, de programa da nossa casa, o que, que a gente pretendia fazer e como que vai ser nosso cotidiano. O nosso primeiro condicionante foi a área. Ó, a gente só podia fazer uma casa até 50, 54, assim, foi estourando, metros quadrados. Então isso foi imposto para nós dois, assim, ó, a gente só pode fazer uma casa até esse tamanho, beleza? Mas então vamos otimizar o máximo possível, porque nada impede de no futuro a gente expandir essa casa, sabe? E aí, o que, que é o ideal quando você fala de uma casa modular, ou seja, uma casa que você vai fazer expansões com o passar do tempo? É que você saiba disso desde o início e você consiga localizar onde que cada uma dessas expansões vai ficar, mesmo que seja logo no início, você não vai fazer nada daquilo naquela época. Porque isso te permite criar soluções que vão adiantar muito sua vida lá no futuro. Então, nosso primeiro ponto foi: o nosso terreno não é tão grande e ele é estreito, e a gente não quer ter áreas ociosas, apesar que gostamos muito de jardim. A gente quer muito essa coisa do verde dentro da casa, assim, de poder conviver com esse espaço externo. Então, já sei, ó, vamos jogar o lazer, essa parte de jardim e tal, toda pra frente. Então, a gente não cria um,
um terreno que ele tá todo repartido, assim, que às vezes você tem uma varandinha na frente que nunca é usada, tem uma parte de lado que ninguém usa, sabe? Tipo assim, você otimiza os usos quando faz isso. Então a gente jogou o lazer para frente. Isso acarretou na garagem aqui na frente também, que é um espaço que a gente também pode usar em eventos futuros, porque tá tudo interligado. É, e a gente jogou esse social aqui junto desse lazer. Por quê? Isso impede que a nossa visita fique entrando para dentro de casa o tempo todo, sabe? Assim, às vezes o Thales estava assando churrasco, cansou, quer deitar um pouquinho e tá todo mundo conversando e passando na porta do quarto e passando na janela, sabe? Isso daqui já setoriza bastante. E aí, quando a gente faz isso, a gente joga o íntimo atual, então dentro dessa casa de 50 e poucos, aqui pro fundo, mas eu não tô encostando na divisa com essa construção hoje. Por quê? Porque eu sei o que eu quero fazer no futuro. Então, esse espaço que eu chamo aqui de mais íntimo seria o espaço da nossa suíte futura, assim. Isso a gente não vai fazer agora, mas a gente sabe que quer fazer. Então, no futuro, aqui a gente tem uma casa de 2 quartos, teoricamente, porque um eu vou usar de escritório, mas ele serve de quarto depois. E com uma suíte master nossa. Então, a gente tem uma casa de 3 quartos. E nisso, eu também consigo ampliar uma área que vai ser para o meu trabalho. Então, eu vou ter um escritório aqui fora, já que eu faço home office, onde o meu cliente, que eu não recebo sempre, é muito esporádico, ele consegue vir até meu espaço, fazer uma reunião e tal, sem de fato entrar para dentro de casa, sem ficar passando na porta dos quartos, sabe? E aí, então, agora vamos partir para a análise da planta inicial e da planta, depois a gente mostra a planta modificada, o que a gente vai fazer. Então, a princípio, nossa garagem vai ser aqui na frente, a gente não vai construir ela agora, vai ser no futuro. E ela vai ser tipo um pergolado aqui. Quais são as vantagens, os prós e contras, por que a gente não colou a garagem aqui na casa? A gente colocou a garagem afastada, porque aí a gente ganha todo esse espaço de jardim junto da área social, coisa que a gente não teria se tivesse uma garagem aqui. Um outro ponto é porque, estando tudo isso junto, tipo, a nossa área social não está no fundo da casa, a gente consegue usar todo esse espaço, que seria um espaço ocioso, assim. Não são todas as casas que você consegue usar a garagem como um espaço de festa, um espaço de lazer e tal, porque geralmente ele fica longe, ele fica na frente da casa, né? Mas aqui, se o nosso social tá todo na frente, a gente consegue só tirar o carro um dia que a gente estiver recebendo mais visita, fazendo alguma coisa assim. A gente consegue colocar umas mesas aqui debaixo desse pergolado, a gente consegue usar esse espaço de verdade. Um outro ponto é que, infelizmente, se estiver chovendo, vamos ter que descer aqui, o pergolado vai ser coberto, tá? Ele vai ter um vidro. E aí a gente abre uma sombrinha e acaba de chegar em casa. Infelizmente, não tem o que fazer com relação a isso, assim. Mas foi um contra que, ponderando, a gente chegou à conclusão que valia a pena. Então a gente tem todo esse pedaço de lazer na frente e aí chegamos na plantinha da casa atual, que consiste basicamente num espaço interligado, é uma sala ampla assim, com uma cozinha em linha. Ela acontece com um único balcão, ela não tem nenhum balcão fixo aqui no meio. Por que disso? Quando eu coloco um balcão fixo, eu perco a mobilidade de mexer nesses móveis. E eu queria ter essa flexibilidade para poder locar, tipo assim, poder mudar mesmo essa casa com o passar dos anos. Se o tempo todo a gente está falando sobre poder ampliar, poder mexer e tal, eu também quero poder trocar o tamanho do sofá, tirar essa mesa. Eu quero poder, às vezes, não quero sofá, vou colocar só uma mesa aqui. Ou quero colocar uma mesa redonda e, sabe, eu quero ter essa flexibilidade que se eu tiver alguma coisa fixa aqui no meio, ela me impede. Então, a gente tem a cozinha com a geladeira aqui perto da porta, essa porta corre toda.
Essa geladeira fica aqui para poder ter uma proximidade também desse espaço de lazer. Ninguém fica entrando na cozinha para pegar cerveja, pegar refrigerante. É uma pia, o fogão tá aqui pertinho dessa outra saída, porque eu consigo ter o botijão de gás ali fora, perto do fogão ainda assim, sem gastar muito com tubulação de cobre e tal. Aqui a gente tem uma porta, então, que corre e vai para a área de serviço, onde eu tenho um tanque de 2 bolhos e uma máquina de lavar. Essa área de serviço, ela não é coberta, tá? Isso também é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, assim. Ele é positivo porque, se ela não é coberta, ela não conta como área desses 50 e poucos metros, você lembra? E ela é positiva também porque ela está isolada da cozinha, apesar de estar muito perto. Então, quem limpa a casa sabe que isso aqui é ótimo. Porque a cozinha é um lugar que faz muita bagunça, né, gente? É lugar que a gente derrama coisas, é lugar que as coisas sujam. E aí, você ter um tanque perto para poder encher um balde, passar um pano, fazer não sei o quê, é muito bom. Mas também é bom porque ela está escondida. Então ela tá perto, mas ela não fica aos olhos de quem tá aqui no social, sabe? O que é negativo dela ser aberta é que quando estiver chovendo, aqui vai chover. Mas inclusive a gente tem um beiralzinho aqui que protege a máquina e tem a possibilidade de depois, no futuro, colocar uma cobertura que seja móvel. Então tá. Aqui a gente vem, a sala tem um sofá de 2 metros nessa planta. A televisão fica aqui nessa parede. E aqui a gente entra para o corredor desse setor mais íntimo, né? Então a gente tem um banheiro social que ele é pequeno, tá? Assim, ele é pequeno, mas ele tá com medidas confortáveis. Aqui a gente tem esse outro quarto que eu falo com vocês que eu vou usar como escritório agora. Então eu tenho uma bancada para colocar meu desktop e tal, e tem uma mesinha para receber cliente quando precisar, uma televisão. E aqui ficou o nosso quarto. O quarto meu e do Thales. E aí a gente tem todo esse espaço de jardim em volta da casa. Aqui, as janelas dos quartos abrem então para o sol da manhã, tá vendo? Os quartos ficaram frescos. Foi uma boa solução. E aí, na ampliação, o que é a ideia? Olha lá, tá vendo? Garagem. Se Deus quiser, e Ele vai querer, assim. A gente pretende colocar uma piscina ou um spa aqui nesse espaço de lazer, ampliar uma varanda aqui na frente, que é uma coisa que a gente já quer fazer logo e tal, porque é onde vai ficar a churrasqueira. Então a gente tem também a varanda toda em linha acompanhando a cozinha, com fogão a lenha, forno a lenha, churrasqueira e uma pia. Uma mesa grande para tipo 10 pessoas, sabe? Para poder receber todo mundo com conforto, apesar da casa não ser tão grande, entende? Foram todas escolhas, assim. E aí, se a gente colocar essa mesa, conversando com o Thales e tal, a gente chegou à conclusão que a gente não precisa de uma mesa aqui dentro. Então, tendo essa mesa aqui fora, a gente pode tirar a mesa daqui e colocar um sofazão mais confortável, ter uma área de passagem aqui em volta, a televisão vem para o centro, e aqui a gente coloca um aparador com umas banquetinhas encostadas nesse sofá, o que nos dá o apoio, assim, de uma bancadinha, só que sem ser nada fixo, sabe? A área de serviço ficou quietinha, esse pedaço aqui a gente não muda em nada. A única coisa que a gente faz é que a gente abre 2 portas no corredor. Uma primeira que vai dar para esse escritório maior meu, onde o meu cliente tem acesso aqui por fora, tá vendo? Ele não entra dentro de casa para vir, mas ainda assim não é um escritório que eu vou receber muita gente e tal. Mas eu também tenho um acesso por dentro de casa para usar no dia a dia, com uma bancada para o meu computador, televisão, mesa de reunião. E aqui a gente entra então para essa suíte nossa, onde a gente tem um banheiro grande com 2 cubas e tal, para ninguém ficar brigando de manhã. Temos um armário grande que a gente vai usar como closet, que eu acho que vai ser mais vantajoso. No nosso caso, a gente não fechar esse espaço, falar assim, olha, isso aqui é o closet fechado,
porque fica mais amplo mesmo, sabe? A gente só tem um armário de fora a fora, que é um armário grande, isso aqui cabe demais nossas roupas. E aí, nossa cama, televisão e aqui uma porta de fora a fora nessa parede, dando vista para esse jardim e para a gente poder usar esse jardim mesmo. Então, no final, esse jardim vai ser mais da nossa suíte, assim, porque é o único ponto de acesso. Aqui a gente pode colocar uma rede, ser um lugar gostoso para ler um livro e tal. E aí, bom, é essa nossa perspectiva, assim, do que a casa vai virar. Aqui ela vai ficar mais ou menos com 130 metros quadrados, contando, de cobertos, assim, né? Contando a varanda, o escritório e a suíte. E vai ser uma casa que super vai nos atender durante um bom tempo, sabe? Apesar de que é a nossa primeira casa e não sei o que, tem toda essa questão de sermos jovens e sem dinheiro agora, ela consegue nos atender durante um bom tempo. Então aqui, gente, a gente tem um videozinho mostrando mais ou menos como que vai ficar essa casa, assim. Mas esse vídeo ele ainda não tá completo. Mas ele também não tá tão inicial nos 55 metros quadrados, sabe? Ele tá bem no meio termo, assim. Ele tem a expansão da varanda, mas ele não tem todas as expansões que a gente deseja fazer. Basicamente na frente a casa não tem muito muro. Até cortei um pedaço pra lá, porque ela é só portão. São 2 portões de correr que correm um sobre o outro. E aqui a gente tem um portão social que entra. Aqui é o pergolado, então, da garagem. E aí, depois da garagem, a gente chega nessa área social. Essa árvore daqui, eu acho que eu vou trocar a espécie, assim. Tinha colocado essa espécie só porque o Thales tinha pedido e tal, mas eu acho que não vai ser essa. A gente tem, então, esse espaço que vai ser um spa ou uma piscina pequena. E aí a gente entra num jardim bem cheio, sabe? Mais tropical e tal, que é uma pegada que a gente gosta. E aqui tem essa varanda, tá vendo que ela interliga com a cozinha? Porque é tudo uma grande linha, assim, é uma coisa só. A ideia é que a gente coloque uma cor que aconchegue, então a gente vai aconchegar essa casa de diferentes formas, principalmente com texturas e cores, materiais, assim, mas ao mesmo tempo, por ser uma casa moderna e tal, a gente busca uma pegada um pouco mais industrial e meio artística mesmo, sabe? É, então aqui, tá vendo? Ó, aqui já tá com a mesinha lá dentro e o sofá. Mas eu acho que a gente nem vai chegar a pôr essa mesinha, acho que a gente vai pôr só o sofazão. Ó lá, a bancadinha, ela é móvel, é tipo um aparador atrás do sofá, porque ela nos dá essa flexibilidade de mudar as coisas. E aí, uma estante bonita e tal, preenchendo essa parede, junto com alguns quadros, algumas coisas assim. Mas, de modo geral, é uma casa com uma planta muito simples, sabe? A gente volta todo esse lado social aqui pra frente e o íntimo nosso acontece lá pra dentro. Então, ninguém que tá aqui dentro vai ficar passando lá no quarto, vai ficar, tipo assim, porque não tem outro caminho, sabe? Aqui eu coloquei até o filtrozinho que a gente trouxe da viagem de lua de mel. Mas aí, bom, é isso, gente. Eu espero compartilhar com vocês todo esse processo, assim, da construção, como que tá sendo e as escolhas.